Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Código 3. Eu sou a Giovana e hoje, mais uma vez, juntamente do Dr. Eduardo Schmidt e Dr. Márcio Nakashima, iremos receber um convidado muito especial, o primeiro convidado do nosso podcast. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo Rachid. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, estar cercado de pessoas tão especiais. Imagina. O prazer é nosso em receber o senhor. Dr. Gustavo Rachid é médico graduado desde 1992 pela Unifor em Volta Redonda, pós-graduado em terapia intensiva, oficial médico do Corpo de Bombeiros e atua no APH desde 1996, totalizando aproximadamente 27 anos de APH rodoviário, certo, doutor Gustavo? De APH rodoviário, sim, APH no geral já tá indo para mais de 30. Muito bom. Doutor Gustavo, conta para nós, então, como começou a carreira do senhor na medicina, como surgiu a oportunidade, o interesse de atuar no APH, tanto no APH clínico, né, e no resgate rodoviário. Bom, acho que como tudo na minha vida, e eu acho que na vida de muitas pessoas, né, não foram os planos que deram certo, né, as coisas foram acontecendo. Eu tinha outros planos, né, cheguei a fazer gastroenterologia, fiz outros cursos aí de capacitação médica e comecei no Exército, né? E nesse meio tempo vieram as concessões rodoviárias no Brasil, né? Aí de uma grande rodovia em 1996, né, a nossa Dutra aí, e apareceu a oportunidade de eu integrar a equipe de pré-hospitalar da Dutra. Foi aí que eu comecei. E na época, o Rachid, você começou nos Anjos do Asfalto, foi isso? Não exatamente, eu não fiz parte dessa equipe do Anjo do Asfalto. Ali aconteceu, o Anjo do Asfalto é responsável por um grande legado no APH rodoviário nosso. Podemos dizer que foram eles que começaram, pelo menos dentro do meio civil. Tínhamos os corpos de bombeiro, né, que na área da Dutra de Rio e São Paulo, né? Mas o Anjo do Asfalto, aquela iniciativa, eu acho que foi a semente de tudo que a gente tem hoje. Tá? Mas eu não fiz parte deles, porque quando começou, foi dividida a Dutra, né? E eles foram trabalhar na parte do Rio, eu comecei na parte de São Paulo. Eles ficaram algum tempo ali, depois a concessionária encampou todo o serviço, né? E assim foi. Mas o legado deles foi importante, que foi dali que nós começamos. Posso dizer que toda a doutrina que a gente tem hoje teve um início ali, pelo menos no meio civil. Uhum. Eles foram pioneiros nessa área, né, do resgate rodoviário, de ser algo mais profissional, né, porque existia até esse resgate rodoviário antigamente, mas era uma coisa muito amadora, né, as pessoas se voluntariavam para fazer o resgate rodoviário, né, devido ao grande número de acidentes que tinham e aquelas pessoas, as vítimas, ficavam sem assistência nenhuma. Uhum. Então, muitos locais do país eram todos voluntários e aí acho que os Anjos do Asfalto aqui na Dutra foi o primeiro resgate profissional nesse sentido, né, Rachid? Foi sim. Eles, assim, fizeram toda a diferença, porque imediatamente quando eles começaram, eu não tenho aqui comigo, mas eu sei que os dados, assim, vamos dizer assim, de mortes, né, que é o que a gente principalmente tenta evitar, né, começaram a cair bastante. E você já começava a ficar mais seguro na rodovia, apesar de, eu lembro que na época eles tinham somente 5 bases, né, em comparação com o que tem hoje, mas como não havia nada, tudo era feito assim de uma forma muito amadora, né, não existiam protocolos, não existia nada antigamente mesmo, né, e quando eles começaram, fizeram toda a diferença, né. E no APH, quando você começou lá, né? Quando começou o primeiro plantão, qual foi a sua impressão ali, naquele primeiro momento, naquela época, né? E naquele primeiro momento, seu primeiro plantão ali na rodovia? Você já tinha tido alguma informação, uma formação, alguma coisa? Ou era aquela época do chegar e assumir? Uhum. Olha, assim... Entrar no serviço já foi uma coisa inusitada, porque eu fui convidado por um grande amigo meu que já estava... Tipo assim, o serviço começou... Eu entrei um mês depois, certo? Ele já estava ali, ele me chamou e eu lembro que eu estava em casa, num churrasco,
né? Tava eu, minha família, meu irmão lá, tudo. Ele me ligou, perguntou: Rachid, você ainda tem interesse em entrar aqui na Dutra? Eu falei: tem. Ah, cara, então tá dentro, tá, cara? Você foi aprovado, você tá dentro aqui. Ah, beleza. Quando eu começar agora, você tem que vir para cá agora. Porque o colega que estava aqui desistiu por questões dele lá, tá? E corre para cá agora que o plantão é seu. Tá aqui o uniforme te esperando. Cheguei lá, cara, uniforme, deram uniforme aqui, pescando siri, assim, é o que tinha, né? Comecei assim. E o meu primeiro evento foi um acidente com uma carroça. Nossa. Então, assim, foi tudo muito diferente, né, do prosseguimento depois da coisa, né, cara? Foi uma coisa assim... Sem planejamento sem nenhum. planejamento nenhum, né, que aconteceu. E a partir dali eu posso dizer para vocês, assim, que a coisa foi num crescendo que eu me apaixonei por isso, né? Tanto que os outros planos que eu tinha, como eu disse para vocês, né, foram ficando meio de lado. Eu fui cada vez mais me dedicando ao APH, né, principalmente ali na rodovia, e foi tomando conta da minha vida, né? E é o que é até hoje, né? Sim. Não estou na rodovia desde 2022, né? Mas foram 26 anos no APH rodoviário, né? Ô, Rachid, conta pra gente um pouquinho como é que era a rotina de vocês naquela época, lá no início, né? Como é que era a estrutura de ambulância, estrutura de base, Medicação, medicações, equipamentos de salvamento, né? Olha, com relação à estrutura, eu lembro que na época o pessoal da empresa, eles assim se dedicaram muito a nos dar o melhor. E a gente teve o que era melhor na época, tá? Com relação ao ambiente de trabalho, era muito conturbado, porque estavam começando a rodovia, antes das concessões, antes dela ser privatizada, ela não tinha, vou dizer assim, era uma rodovia que eu posso dizer que ela é abandonada. Então ela foi um gigantesco pátio de obras, sabe? Que começou de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia, quem não viveu essa época, a rodovia não tinha aquela mureta no centro, que é o que a gente chama de New Jersey, né? Era normal ter colisão frontal na Dutra, e colisão frontal envolvendo energia muito grande, com velocidade alta de um lado e de outro, eram acidentes assim muito feios. Outra coisa, por exemplo, passagem de nível era comum. Hoje não existe mais passagem de nível na rodovia, ou seja, antigamente para você passar de um lado para outra rodovia, você atravessava por sobre a rodovia, né? Então era muito comum ter colisão, ter atropelamento, assim, então o número de ocorrências era muitíssimo grande. E a gravidade das ocorrências também era gigantesca, né, Rachid? Eram muito graves, e a quantidade de ocorrências graves também era muito grande. Isso era assim, era horrível, né? Mas a partir do momento que foi sendo implantadas melhorias na rodovia, né? A gente foi pegando mais expertise no atendimento, tudo foi melhorando, né? Era muito legal você ver os índices de acidente caindo, os índices de desfecho fatal caindo, tá? E é o que foi que vem acontecendo até hoje, né? Foi muito importante. E esse serviço, né, foi a primeira grande concessão, que a primeira foi a Ponte Rio-Niterói, mas ele eram 14 quilômetros, é relativamente pequeno, frente a uma rodovia grande dessa, né? Então foi um local assim, de muito aprendizado, onde assim, eu posso dizer que eu vi de tudo. Porque por essa rodovia eu posso dizer também que passa o mundo, né? Passa o mundo ali, você vê de tudo. E a sua trajetória ali na mudança entre ser o plantonista e se tornar um coordenador, né? Como é que isso aí foi trabalhando isso, né, com você? Na verdade, assim, eu acabei em algum momento, né, por uma seleção interna da empresa, eu fui alçado aí a coordenador, né, assim, uma coisa assim que eu posso dizer aqui que me honrou muito, né, porque coordenar uma equipe daquela, que era referência, né, era referência ali no Brasil. E até no mundo, né, Rachid? Eu acho que, assim, a estrutura que havia na rodovia, na Dutra, né, era referência mundial, acredito eu, pelo número de viaturas, pelo número de médicos, né, de plantão diariamente, pelo
os índices de sucesso, né, que aquela equipe teve, né? Uma equipe, era um serviço muito diferenciado, sabe? Porque o nível de resultados positivos que a gente tinha eram muito bons. E isso era reconhecido, a gente não está falando internamente, né? Isso era reconhecido externamente, né? Então sempre foi uma coisa legal. Mas essa mudança aí para sair de plantonista para coordenadora não foi assim, né? Porque, na verdade, ela aconteceu... Por exemplo, eu comecei em 96 na rodovia, né? Isso aconteceu em 2015, né? Foi após, assim, nós perdemos o nosso antigo coordenador, né? Ele veio a falecer. E foi feito um processo de seleção interno lá, com gente muito boa também, que assim, cara, que até hoje são amigos aí, que a gente continuou trabalhando junto, né? Mas me escolheram, né? E foi um desafio, né? Foram 7 anos ali na parte de coordenação, em que eu me sentia como ali dentro o fiel da balança. Porque o fiel da balança, ali você tem que administrar, né, os interesses da empresa, que são completamente compreensíveis, assim como o que você vai entregar lá na ponta a nível de serviço, sabe? Então, esse era um grande desafio. Fora as questões burocráticas ali do dia a dia, algumas coisas assim talvez mais maçantes, né? Mas foi um desafio que eu, graças a Deus, e assim, não sozinho, tá? Com a ajuda de todo mundo da equipe, principalmente dos mais próximos, né? A gente conseguiu superar, né? E entregar no final aí do trabalho aí eu acho que a gente conseguiu sair dali de cabeça erguida, com missão cumprida. E até eu estava conversando com eles no podcast anterior, quando nós começamos, no início do APH, o APH era algo muito, assim, tinha um preconceito com aquele médico que ia para a pista, né? Que não era o médico do hospital. E foi muito legal nessa época, porque foi exatamente um dos locais que eu vi os profissionais procurando o APH, os profissionais concorrendo à vaga do APH. E isso é uma coisa muito interessante, porque na visão de vocês dois, né, Eduardo e Rachid, como coordenadores, né, como isso mudou para vocês de como você escolher, né, como você decidir por aquele profissional que você vai contratar ou não, porque inverteu a situação, né? Antigamente era o serviço que procurava o profissional, de repente o profissional procurou o serviço. Aí seria interessante assim vocês conversarem, passarem para a gente um pouco assim, o que vocês procuram no profissional do APH, para as pessoas que querem adentrar e saber o que os coordenadores buscam neles também. Olha, eu acho que o principal é a pessoa ter o perfil, tá? E procurar entender o que é, porque o ambiente é completamente diferente, sabe? Você tem que gostar, você tem que ter, no final das contas, você tem que ter uma vocação, certo? Se você é muito bom ou não é, isso aí não é tão importante no início, sabe? Na minha visão, sabe? Porque o aprendizado, né? Claro que você tem que ter um nível de aprendizado mínimo para começar, mas você não precisa entrar como sendo um expert no assunto, mas eu acho que você tem que ter a vocação. E eu acho que, acima de tudo, boa índole, sabe? Sim. Porque essas coisas nós não moldamos. O ensinar, o treinar, você faz, tá? Mas boa índole e a vocação para aquilo ali não tem. Então, focar principalmente nisso, né? A pessoa gostar dessa área de trabalho dentro da medicina, né? Nós estamos falando aqui com relação a médicos, né? Mas isso serve também para enfermeiro, condutor de viatura, etc. Todo mundo que vai trabalhar na PH. Eu acho que a gente começaria por aí, tá? E para a pessoa saber se ela tem vocação ou não, é legal ela procurar ler a respeito, né? Ver os podcasts aqui de vocês, entendeu? E se inteirar do assunto, procurar chegar perto de um serviço, conhecer as pessoas, para ver se gosta, para ver se tem vocação, porque já houve casos, né, da pessoa achar que é legal e tudo, mas entra lá na hora, poxa, não era bem isso que eu queria, e ao contrário, né, as pessoas chegarem com uma expectativa um pouco reduzida e chega, cara, eu me apaixonei e é isso que eu quero pro resto da minha vida, Sim. Que foi o meu caso. Eu concordo plenamente com o Rachid, né, acho que assim,
A técnica, é lógico que ela é importante, o profissional ele tem que estar preparado, teoricamente, mas no trabalho em si é muito difícil a gente encontrar um profissional que nunca trabalhou na área, que esteja preparado, por exemplo, para fazer um desencarceramento veicular, né? Como é que um profissional sai da faculdade, qual residência médica que ensina ele a entrar debaixo de um caminhão para puxar uma vítima debaixo de um caminhão, né? Então, a técnica ela é importante, mas acredito que não seja o mais importante nesse tipo de serviço. Já o interesse, né? Eu sempre gosto de brinco, né? Que eu avalio o médico que trabalha no APH pelo barulho da sirene. Se aquela sirene, aquele barulho de sirene incomodou o cara não serve pro negócio. Agora, se ele se arrepiou com o barulho da sirene, ele tá, né? Legal, já é um passo à frente que ele tem. Um bom critério. Ele tá apto. E aí, assim, o respeito aos mais velhos, acho que isso é muito importante na nossa profissão, né? O trabalho em conjunto, coisa que é um pouco, eu acho, muito diferente de ambiente hospitalar. Então, quem não sabe ter esse trabalho em equipe, né, que acha que vai chegar num ambiente pré-hospitalar, que tem que estar tudo arrumado para ele não precisa fazer nada de hora que ele chegar no plantão, que vai estar pronto, todos os materiais para ele poder usar. O interesse em estar à disposição o tempo todo, né? Pô, aconteceu um grande problema aqui, a gente não pode ficar sem viatura. Eduardo, pode contar comigo que eu tô aí a hora que você precisar, tal, e assim, a gente vê depois como é que a gente vai fazer, né? Já tem gente que não dá, nunca dá, né? Então, acho que estar disponível sempre, eu acho que é uma grande vantagem ali do candidato que pretende entrar na área, né, Rashid? Sim, com certeza. É o que a gente está falando, né? O cara ter a vocação, tendo a vocação, ele automaticamente vem com isso junto, né? É um cara que você vai poder contar, sim, porque ele vai ser proativo no sentido de prever algum problema, ele já chega com um problema e com a solução para você. Ele vai estar apto ali a participar de outras coisas, não só de ocorrência, né? Vamos fazer curso, vamos fazer treinamento. Vai se interessar em se aperfeiçoar cada vez mais, né? Então, eu acho que é interessante você ver esse perfil, né? Na hora de você ir lá escolher quem que vai trabalhar com você, né? E quem tem interesse em trabalhar nisso, é importante se atentar a isso, sabe? Seja proativo e esteja ali sabendo que você gosta do que você está fazendo, sabe? Porque é um trabalho muito legal, mas também é um trabalho que envolve riscos, sabe? Você tem que estar ligado com segurança. É uma das principais diretrizes que a gente passa para todo mundo que entra, né? Mas eu acho que é por aí, né? Eu acho que você tendo essas características, principalmente comportamentais. Comportamento, isso aí. Comportamentais, posturas, né? Você vai fazer a melhor escolha do profissional para entrar na área. E eu queria só complementar, porque assim, quando eu fui convidado pelo Rashid para trabalhar no APH rodoviário, eu já fazia APH, já tinha noção do APH urbano, algum outro tipo de APH, mas ele me convidou e eu lembro da primeira frase dele, assim, ele só não morre. Então, assim, porque a gente não tem a noção do risco que é a rodovia, né? E realmente, assim, você vê que é um outro mundo do APH e que a gente tem que colocar isso. E foi essa frase dele depois disso, quando daí ficamos líderes de base e tínhamos a possibilidade, era sempre a frase jargão, quando chegava alguém assim, mas o que o senhor quer que eu faça aqui? Não morre. O restante... Siga tudo que te foi ensinado com relação à segurança, volta para casa no final do plantão. Exato. É isso que eu quero, tá? E faça o seu melhor ali nesse meio tempo. É um dos realmente mais... Até hoje eu falo que é o APH mais perigoso que eu já fiz até hoje, assim, é o rodoviário, porque você não sabe de onde vem. É diferente do APH urbano, que você sabe de onde está o foco, isso aqui. Ali a gente ficava exposto, não sabia de onde, né, viria. Sim, o ambiente é muito instável. E você depende muito da pessoa que está lá sinalizando, você tem que confiar muito naquela pessoa que ela está resguardando a sua... Exato, você tem uma boa equipe, por isso que eu falo assim, quando a gente pegou um legado do Anjo do Asfalto, não foi só do Anjo do Asfalto, quando começou a APH rodoviário, assim que eu posso dizer dessa forma mais profissional aí na Dutra, como eram formadas as equipes, tá? Pessoal que veio com esse legado do Anjo do Asfalto, mas bombeiros também
dos bombeiros militares, tanto do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro quanto do Corpo de Bombeiro de São Paulo. Olha só, cara, o nível de profissional que você juntou, tá, numa egrégora aí de trabalho, tá, de profissionais, olha o nível de capacitação que você condensou num lugar só. Por isso que eu falo, cara, quando eu entrei, falo, caramba, cara, eu tô no meio aqui de professores, entendeu? Foi um aprendizado, e é um eterno aprendizado, né? Mas assim, no início foi quando eu falei, caramba, eu tô no meio de gente que sabe muito, nossa, graças a Deus, eu tô aprendendo muito. Cada plantão era uma aula, sabe? Então, essa questão da equipe, como você começou a falar, é muito importante, né? E esses caras me ensinaram tudo, né? Desde a parte médica, né? O pessoal médico, né? Como o pessoal do resgate, né? Que puta, eu devo muito a esses caras, que a grande maioria ainda são amigos, ainda que à distância, né? Mas foram amigos que eu fiz aí pro resto da vida e pessoas que eu respeito muito, muito, muito pelo que são e pelo que fizeram. Dr. Rachid, voltando um pouco na história do senhor, o senhor tem um grande legado aí, né, de resgate rodoviário. Conta para nós uma ocorrência que foi muito desafiadora e que marcou o senhor e que o senhor lembra até hoje. Eu sabia que vocês iam perguntar isso, né? Porque é uma pergunta, eu acho que é natural ir essa pergunta, mas é muito difícil escolher, sabe? Mas porque, poxa, 26 anos ali, aconteceu muita coisa e de todos os tipos, sabe? De todos os tipos que você possa imaginar, sabe? Daria pra gente fazer uma reunião, um podcast, a gente ficaria horas aqui só contando, né? Mas eu acho que eu posso destacar uma, porque ela foi importante e também porque serve de ensinamento para quem possa estar assistindo, sabe? Foi uma ocorrência na qual foi múltiplas vítimas, tá? Que o nível de dificuldade aumenta, né? Você tem que trabalhar com uma técnica e com protocolos um pouco diferente de quando você vai atender uma vítima só, né? Mas que foi o seguinte, foi num tombamento de carga, era carga de flores que vinham da cidade, eu acho que Olambra, se não me engano, que é tradicionalmente produtora de flores, né? Sim. E na hora do destombamento desse caminhão, parece que o baú abriu e aquela carga caiu. Aí começaram a parar vários carros, pessoas querendo pegar a carga, porque eram flores bonitas e tudo, né? E nisso aí veio um caminhão e se perdeu e passou por cima de todo mundo. Então foram assim, muitas vítimas, muitas vítimas. Se não me engano, foram 6 óbitos imediatos e mais 14 vítimas graves. Né? Que região que foi isso aí, Rachid? Em Resende. Resende. Em Resende, nessa época, eu trabalhava que na época se chamava na base ali na entrada de Penedo. Né? Então foi um evento icônico por todo o contexto dele, tá? Pela gravidade, pelo número de vítimas, o que levou a acontecer isso, né? Pessoas pararem num lugar que a gente sabe que é perigoso, rodovia é perigoso, gente, sabe? Se tiver que parar, acostamento, for parar em acostamento, só se não tiver jeito, sabe? Se tiver que parar para telefonar alguma coisa, para num posto de serviço. Então essa foi uma ocorrência que dentre outros aí eu posso destacar, sabe? Porque ela serve de exemplo, né? Exemplo não só para nós que trabalhamos lá para desenvolver o atendimento da forma mais adequada possível, da melhor forma possível para as vítimas, como aviso para as pessoas, sabe? Cuidado. Sim. Se Os afastem de profissionais que acidente. trabalham na área aí, né, Rachid, que não se importam tanto com segurança de cena, né? Então isso aí, Sim, eu acho que é muito bom ser ouvido para, né, a gente prestar cada vez mais atenção na hora que quando a gente mesmo vai fazer um resgate, né? exatamente. E na medida assim que a coisa vai evoluindo, a rodovia vai ficando mais segura, né? Diminui o número de acidentes. Então existe uma tendência natural do humano de Relaxar. dar uma Tá relaxada. na zona de conforto, Tá? né? Então não relaxe nunca, sabe? Não relaxe, principalmente com a segurança. Pô, pensem no pior, tá? Esperem pelo melhor, mas se preparem para o pior, tá? Então a segurança é muito importante.
E uma coisa que era muito comum também, né, o Rashid, no resgate rodoviário, era atuar em locais de difícil acesso, né, em condições climáticas adversas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, né, de como que era fazer um atendimento no meio da Dutra, à noite, embaixo de chuva, No barranco. em ribanceira. Então, gente, isso aí é uma das coisas, né, que quem vai entrar tem que saber que existe, tá? Vai ser de madrugada, vai estar chovendo, vai estar fria, visibilidade vai estar pouco, às vezes vai ter neblina, né? O carro caiu dentro de uma poça de barro, aí vai ter óleo, vai ter barro, vai ter sangue, Fogo. né? Pode ter fogo, né? Pode ter produto perigoso. Sim. Inclusive, assim, com acidente de caminhão, sempre que eu se deslocar para um acidente de caminhão, é importante saber com a central se sabe ou se tem pelo menos noção da carga que ele está levando, para você já se preparar para a aproximação. Tá? Produto perigoso é complicado, né? Pode levar o transportador, né, e a equipe que está querendo chegar para ajudar à morte. Né? Então, assim, quem pretende trabalhar nessa área, né, tem que saber disso. Você tchau pro cobertorzinho, pro quentinho. Pra chapinha do cabelo. Chapinha do cabelo, sabe? Porque, assim, faz parte do nosso ambiente, tá? A maioria das vezes, né, a gente está trabalhando num ambiente que a gente não controla. E uma das coisas que a gente, claro, não controla é o clima, né? As condições ali as condições climáticas, né? A gente não vai controlar, então tem que saber que existe isso. É ruim, você vai voltar molhado, você vai voltar sujo, né? Você vai ter que, às vezes, trocar de uniforme 2, 3 vezes por plantão. Vai voltar você, a viatura, os equipamentos. Né? Então isso faz parte, né? Então tem que ter uma certa rusticidade para fazer parte desse mundo. E o socorro não acaba quando você entregou o paciente. No retorno da base tem isso. Você arrumar a viatura, arrumar material. Se arrumar. Se arrumar, né? Se de preferência, a não ser que não haja tempo, né? Você não vai atender o próximo evento, né? Sujo, né? Tudo. A boa apresentação é importante, né? Muita gente deve pensar assim, né? Mas tem capa de chuva, né? Mas só quem trabalhou com capa de chuva na rodovia sabe o que é trabalhar com uma capa de chuva, né? Eu, por exemplo, não gosto de colocar eu também não capa gostava. de chuva. Eu prefiro mais por dentro do que por fora. Eu prefiro me restringir o movimento. E assim, dependendo da situação, nem é legal, porque ela pode te prender em alguma superfície saliente de um veículo, né? O ideal são os EPIs adequados, né, para isso, e capa de chuva não é exatamente não é um EPI, né, e não é legal para você trabalhar e abordar um veículo. E assim, eu preferia me molhar. Eu também. Entendeu? Depois chegar a trocar de uniforme do que trabalhar com a capa de chuva. Qual a principal diferença, o Rashid, entre resgate rodoviário, né, APH rodoviário e APH urbano? Olha, a cena, né, o ambiente, né, o APH urbano, se a gente for falar só de rodoviário, né, você vai ver assim acidentes, tudo bem, mas na maioria você não vê, na maioria não digo, mas muitas das vezes você não vê uma troca de energia em acidentes tão grande igual no acidente rodoviário. As velocidades são maiores, né? Distâncias, né? Dentro da cidade você está relativamente, no máximo, no geral, uns 10 minutos de um hospital. Tá? Na rodovia, dependendo do lugar, você leva mais tempo, você vai pegar congestionamento, né? Você vai ter, às vezes, dificuldade para chegar por congestionamento, né? E dificuldade para sair e acessar o hospital por congestionamento. Em alguns casos, pessoas que param no acostamento, tentam vencer aquele congestionamento pelo acostamento, te atrapalham, né? Atrasa a nossa chegada, né? Mas o que? Eu acho que, assim, no APH rodoviário, dependendo da situação, você está mais isolado. Então você tem que resolver ali. Tá? No urbano você tem acesso a mais coberturas, caso você precise, está tudo mais perto. Né? Outra coisa, como eu falei, assim,
o nível de acidente, a quantidade de energia envolvida no choque, né? O número de vítimas, às vezes. Tipo de carga, né? Eu achei dos produtos perigosos, igual você estava falando, perigosos, né? Os né? cuidados que tem que ter com relação a isso, né? E assim, é mais perigoso para o agente de APH, tá? Qualquer ele que seja, é mais perigoso, tá? Porque existem ali, é um ambiente assim no qual existem velocidades maiores, muitas pessoas não respeitam a sinalização que é feita antes do acidente. E às vezes pagam para ver, né? O cara tá com uma bandeirinha ali, não vou diminuir não, vou ver se tem mesmo, por exemplo. Aí dá um freadão em cima, perde o controle, ou tá distraído, dependendo da hora na rodovia, é a hora que, assim, às vezes o motorista está muito cansado, tá? Ele pode dormir no volante e numa dessa aí ele ir para cima da equipe que está fazendo atendimento, mesmo com tudo sinalizado direitinho, não é difícil. Então, é assim, existe um perigo maior. Então, assim, uma das funções nossas aqui, né, que a gente planejou, é apresentar o APH, né, para as pessoas que não conhecem, que têm interesse, né, e que queiram se preparar para ele, né. Qual seria, assim, as suas sugestões que você daria para alguém que tem o interesse do APH urbano, rodoviário, seja ele qual for, mas como ela se preparar, o que ela deveria procurar? Olha, hoje em dia, o bom hoje é que a gente tem muito acesso à informação. Tá? Então, você, primeiro, começa a entender o que é, né? Para saber se é isso que você quer mesmo, né? Entender o que é e procura ver ali quais os pré-requisitos mínimos necessários para você poder fazer parte de uma equipe de APH e corre atrás. Isso eu digo tanto para médicos, pessoal de enfermagem, né? Técnicos, enfermeiros, assim como condutores e resgatistas, né? Sim. Dentro da área que cada um pode ou queira atuar, investe naquilo ali, estuda, corre atrás, faça cursos, entendeu? Tem alguns cursos mais voltados para essa área, procure saber quais são, né? E não vou citar aqui porque a gente entra aí às vezes em conflito de interesse, mas assim, tem alguns mais importantes, né? E tem instituições, né, que a partir do momento que você entra, ele trabalha o colaborador ali mais especificamente na situação dela. E essa, assim, uma das coisas que eu notei no APH, como veio evoluindo, é que antigamente foi aquilo que você falou, vem para cá e assume seu plantão. Hoje eu vi aqui, junto com o Eduardo, né, o ficar em espelho, você ter um colega mais antigo do seu lado, isso assim, talvez lá na minha formação lá atrás, daria muito mais tranquilidade eu começar um APH, porque o APH é um profissional de cada. Você não tem a opção, né? Alguém que você possa pedir um conselho, como no hospital. Então, isso eu achei muito bacana aqui de ter, né? Esse correr em espelho, né? De você aprender com alguém que vai te dar a garantia. É como se fosse uma residência, né? Você tá com o seu staff ali do lado, né? E baseado não só na vivência, né, Nakashima, mas baseado também na literatura, baseado na técnica, né? Porque antigamente a gente via muito isso em hospital, né? Você pegava o plantão com alguém mais já safo, já no plantão, só que aquele cara, ele fazia aquilo que ele escutava fazer, não era baseado em literatura, né? E aí você começava já também a aprender não só as coisas boas, mas a aprender também os erros, né? Os vícios, né? Então, é muito comum a gente ver isso, né? Então, a gente tem que se espelhar em pessoas como o Dr. Rashid, né? Pessoas preparadas para isso. Dr. Nakashima também, né? Temos uma discípula do Nakashima lá no serviço. Dr. Eduardo, Dr. Eduardo. Doutora Giovana. Eu fui sombra do Eduardo, né? Por alguns períodos. Sim. Então, é isso, gente. Todas essas coisas, né, para a gente se preparar, para inserir nesse mundo aí, pode acontecer sem a gente menos esperar. Eu acho que coisas do destino, como aconteceu comigo, né? Mas como pode ser um plano de vida. Então você se prepara. Como eu disse, hoje tem bastante informação disponível aí, né? E é só correr atrás. Se você
Se a pessoa insistir e gostar, mas ela vai conseguir um espaço. Sim, Os espaços estão abertos aí, né? sim. Pra gente encerrar, acho que vai ser a última pergunta nossa pro senhor, Dr. Rachid. Qual a maior lição que o APH e o resgate, tanto o urbano, né, SAMU e outras instituições, quanto o resgate rodoviário, ensinaram pro senhor, deixaram marcado na vida do senhor como profissional e como pessoa? Eu acho que eu posso dizer como profissional e como pessoa, sabe? É uma coisa assim, muito resumida, mas ao mesmo tempo muito grande. Nós precisamos uns dos outros. Uns dos outros. Sempre. Quando a gente tá bem e quando a gente não tá. Esse daí realmente é uma das... Quando você olha para a equipe do lado, você olha... Isso daí você leva para a vida, A realmente. vítima precisa de você, você precisa da sua equipe. Você, às vezes, quando, sei lá, chegou cansado em casa, você precisa da sua família. Então, você olha, é toda uma cadeia de coisas, né? Então, eu acho que o principal ensinamento foi esse, sabe? Que todos nós precisamos uns dos outros. E a gente que trabalha no APH, somos um elo dessa cadeia aí que se especializou em, talvez, em tentar evitar a tragédia na vida de alguém. Maravilha, Rachid, maravilha, muito bom. Faz o encerramento aí, Giovana. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor, Dr. Rachid, pela presença. É uma honra para nós receber o senhor hoje, nosso primeiro convidado, e um médico e profissional muito querido por nós três, o senhor pode ter certeza disso. Foi durante as reuniões que a gente estava planejando o nosso conteúdo aqui, quem a gente iria chamar, o nome do senhor foi o primeiro a aparecer, e em uníssono quase. Então, todo mundo aqui estava muito ansioso para receber o senhor hoje. Queria agradecer muito. Queria agradecer ao Dr. Eduardo, Dr. Márcio. Queria agradecer a presença de vocês no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, @código3podcast, nosso canal no YouTube e nosso canal no Spotify. Deixe uma curtida, compartilhe com quem precisa escutar esse conteúdo. Muito obrigada pela presença e até o próximo episódio.